pegar o comentário do Bem-vindo sobre a Eliane Cantanhede. É curtinho, 1 minuto só, mas é legal mostrar para vocês aqui, só para a gente ver juntos. Foi um shorts que ele postou lá no YouTube. Vamos ver aqui. Bolsonaro está em nocaute. Caído, abatido, com a perna podre, não pode nem vestir uma calça. Não se pronuncia desde a derrota do dia 30 de outubro. Não abre a boca. O país vive um descanso, um alívio para o ouvido das mentes sensíveis, das pessoas de bom senso, das pessoas que não precisam ser internadas em hospício. E quando estávamos todos achando que viveríamos sem as loucuras, sem as bobagens ditas por Bolsonaro, eis que Eliane Cantanhede resolve assumir o lugar de Bolsonaro. E expressou esta pérola, esta maravilhosa pérola sobre Janja, dizendo que ela, como primeira-dama, deveria se ater ao quarto do casal. Comentário mais machista impossível, digno de Bolsonaro. Para Eliane, o troféu Bolsonaro da semana. Essa é a Eliane Cantanhede, e que merece uma resposta muito boa, que a Maria Conceição Tavares deu no Roda Viva, mas infelizmente não vou poder mostrar aqui para vocês, porque a gente tem um problema com o YouTube. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Guilherme mandou aqui, não esqueça que o Xandão recusou o habeas corpus do Lula, pelo menos agora ele luta pela democracia, sem dúvida nenhuma, Guilherme. Vamos para essa outra notícia aqui, 8 bilhões no mundo, 1 bilhão de pessoas vivem em favelas e moradias precárias no mundo de 8 bilhões de pessoas. Crescimento de metrópoles pode agravar problema nos próximos anos, segundo a ONU. Reportagem aqui do Rafael Balago, na Folha de São Paulo. De cada 8 habitantes do planeta, 1 mora hoje em favelas ou casas inadequadas, apontam dados da ONU. A questão ainda é mais preocupante, porque a maior parte do crescimento da humanidade previsto nas próximas décadas se dará nas cidades, onde faltam áreas adequadas para receber moradias. Nesta terça, dia 15 de novembro, as Nações Unidas prevêem que o mundo chegará à marca de 8 bilhões de habitantes. A entidade define como casa inadequada uma que tenha ao menos uma das seguintes condições: é feita de materiais poucos resistentes, não conta com acesso adequado à água potável e esgoto e abriga mais de 3 pessoas por cômodo. Gente, vou pedir aqui a ajuda de vocês, estamos com 151 curtidas, vamos erguer essas curtidas aí, as curtidas são de graça, e mandem os superchats para a gente continuar a leitura das notícias aqui, para vocês ficarem bem informados. Ó, favela de Brasília teimosa no Recife, condomínios de alto padrão e as favelas em frente. Nas últimas décadas, de todo modo, a tendência vinha sendo de alguma melhora. Em 2000, 31,2% dos moradores do planeta que viviam em cidades estavam sob essas condições. Depois de 20 anos, o percentual caiu para 24,2%. Na América Latina, a queda foi maior, de 31,9% para 17,7% nesse período. Mas o índice ainda se mantém distante do observado na Europa e na América do Norte, que pela ONU exclui o México, onde só 0,7% da população urbana vive de forma inadequada. Ao mesmo tempo, o crescimento da cidade segue acelerado. Em 2000, o mundo tinha 371 municípios com mais de 1 milhão de moradores. Em 2018, eram 548 e até 2030 devem ser de 706. As megacidades, conglomerados com mais de 10 bilhões de habitantes, também se multiplicaram. Eram 33 em 2018, que devem se tornar 43 em 2030. A região metropolitana de São Paulo é a quarta maior metrópole global, com população atual estimada em 21,8 milhões de pessoas, segundo o site World Population Review. Por isso que eu vou sair dessa cidade, gente. Tem muita gente em São Paulo. O top 3 global tem Tóquio, com 37,4 milhões, Nova Delhi, com 29,3 milhões e Xangai, com 26,3 milhões. Já grandes conglomerados urbanos europeus, bem como alguns nos Estados Unidos, estão em processo de encolhimento devido ao envelhecimento acelerado, a baixa natalidade e a migração interna
em busca de moradias mais baratas. Mesmo em países ricos, o preço dos imóveis vem subindo, o que dificulta a compra por jovens adultos. Acompanhando o crescimento populacional, a maior parte do crescimento das cidades se dará no chamado Sul Global, que reúne América Latina, África, Oriente Médio e Sudeste Asiático. A lista de municípios a atingir o patamar de megacidades nos próximos anos inclui Luanda, em Angola, Dar es Salaam, na Tanzânia, Teherã, no Irã, e Ho Chi Minh, antiga Saigon, no Vietnã. China e Índia, os países mais populosos do mundo, possuem 6 e 5 megacidades, respectivamente. E do 1 bilhão de pessoas que vivem em favelas hoje, 85% estão na Ásia, ao menos 665 milhões, e na África, 230 milhões. A gente acha que há um crescimento desordenado das cidades, e isso é algo inexorável. Não. O problema é entender que a ordem é essa. Há um crescimento de baixa qualidade em regiões sem infraestrutura devido ao preço da terra, aponta Walter Caldana, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Com a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus, o acesso à moradia ficou mais difícil em muitas partes do mundo. O fechamento de atividades levou muita gente a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, acabar despejada ou tendo que buscar moradias mais baratas. Ao mesmo tempo, falhas nas cadeias de suprimento e períodos de lockdown atrasaram a produção de novos imóveis, o que também gerou uma alta de preços em muitos países. Sem planejamento urbano adequado, muitas metrópoles deixam os pobres sem opção de moradia acessível e, na prática, fingem que não veem a criação de favelas e habitações inadequadas nas periferias. O preço das casas é fortemente direcionado pelo valor dos terrenos, que representa entre 1/4 e 1/3 do valor final, mas pode alcançar 90% em lugares onde o mercado está muito aquecido, diz Christopher Lalande, especialista em habitação da ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Ele defende que governos tomem decisões para evitar que o preço dos terrenos suba demais e criem regulações para o uso da terra. Quando eu vejo um trecho de uma matéria assim, gente, sobre um relatório da ONU, eu fico pensando na grande necessidade da gente ter um ministro como o Guilherme Boulos, ou uma pessoa do MTST, ministeriável ou dentro desse governo Lula. A gente tem que começar a discutir terra, a gente tem que começar a discutir moradia, mas discutir num patamar muito mais sério do que o normal. A gente precisa ir atrás, realmente, de ter uma maior racionalidade dentro das nossas cidades. Eu não sei se fazer cidades totalmente planejadas, eu não sei se mudar o modelo que a gente tem na construção civil. Tem várias cartas na mesa, mas a gente precisa começar a pensar em regulações do uso da terra. Precisa ter reforma agrária de verdade, gente. Como vetar espaços que fiquem ociosos esperando valorização. Na ausência da regulação pública, o mercado imobiliário fica distante de entregar casas a preços acessíveis nas cidades, mesmo em países de alta renda. Fernando Túlio, presidente do Departamento Paulista IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, avalia que seria necessário investir algo em torno de 3,5 trilhões para resolver a questão da falta de habitação de qualidade para 1 bilhão de pessoas no mundo. Ele considerou um custo médio de $10.000 por moradia para prover os serviços urbanos necessários, com cada casa abrigando 3 pessoas.